Sei que a gente ainda tem aqui alguns minutinhos, mas a gente já pode ir dando as boas-vindas. Ana Miriam, Juscelio, não conheço vocês pessoalmente, muito prazer. Eu estou coordenadora do curso de Direito, sou a Pamela. É um prazer realmente muito grande ter vocês aqui nessa noite. Agradecer ao professor Ricardo, que foi o idealizador do nosso projeto. E, como ele gosta sempre de dizer, quando chega perto de mim com algum projeto, eu sempre apoio. Eu acho que a gente tem sempre grandes oportunidades aqui de trabalhar com os nossos alunos, de trazer muita fonte de informação, e eu tenho certeza que essa noite vai ser muito construtiva para todos nós. Então, professor Ricardo, fica aqui o meu agradecimento de sempre. Sem o meu time, sem os meus parceiros, eu não faço nada. Vocês são todos os meus braços e eu sou muito grata por isso. Juscelia e Ana Miriam, é um prazer ter vocês aqui. Tenho certeza que será uma noite brilhante. Muito obrigada por terem disponibilizado o tempo de vocês, que é o que a gente tem de mais grandioso nos dias atuais, né? O nosso tempo. Muito obrigada. Desejo uma ótima noite para vocês. Professor Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Pamela. Até mais. Bom, são 19 horas e 58 minutos. Vamos aguardar esses 2 minutos só para dar, de fato, o horário das 20 horas para a gente respeitar o horário. E aí a gente pode voltar aqui e a gente começa a apresentação, pode ser? Porque eu também estou aguardando o professor Fábio, que foi convidado, ele ainda vai ingressar, então vamos esperar mais uns 2 minutinhos e aí a gente retoma. Tudo bem? Tá ótimo. Beleza. Tudo ótimo, bem. Vamos lá. Convidar mais uma vez a Ana Miriam e o professor Juscelio a retornarem para a gente dar início aos trabalhos. Bom, pessoal, hoje então a gente inaugura o nosso ciclo de diálogos sobre direitos humanos. É um ciclo de diálogos que vai acontecer em 4 quartas, então semanalmente nós teremos alguns encontros. E o primeiro tema, selecionado especialmente para a abertura desse nosso ciclo de diálogos, foi a pluralidade em perspectiva, racismo, discriminações e ações afirmativas, e que a gente tem os convidados, que é Ana Miriam Carinhanha,
que é, posso dizer, minha amiga de doutorado, artista, mediadora, pesquisadora, jurista, doutora em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, né? E que, enfim, Ana Miriam, foi um prazer ter te conhecido no caminho da academia. Então, para mim, uma honra poder compartilhar esse espaço aqui hoje. Também o professor Juscelio Maria, professor, historiador, educador social, ex-vereador de Juiz de Fora, e que não o conheço ainda pessoalmente, né, professor? Somente virtualmente por telefone, mas é um prazer a gente compartilhar esse momento hoje. E também o nosso terceiro convidado é o professor Fábio Vargas, que é advogado, que é coordenador do curso de Direito da Universo, professor no Instituto Federal do Campus Juiz de Fora e doutor em Linguagem pela Universidade Federal Fluminense. O Fábio está terminando de lecionar uma aula e daqui a pouco ele vai ingressar aqui para poder compartilhar a mesa conosco. Então, agradeço mais uma vez, a professora Pamela já tinha feito o agradecimento, mas agora eu também agradeço pessoalmente a presença de vocês aqui conosco. E antes de passar a palavra, eu vou tentar sempre trazer alguma literatura, alguma coisa que possa ser lida de início e depois a gente segue com a fala de vocês. Tá? Trouxe aqui hoje uma poesia da Conceição Evaristo que chama Vozes Mulheres, que ela escreveu e está no seu livro Cadernos Negros, que eu acho muito interessante. Quer dizer, não sou um bom leitor, eu gosto de ler poesia introspectivamente, não sou um bom intérprete da poesia, mas vou fazer aqui o meu esforço, não pela interpretação, mas pela leitura. Diz assim, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo, uma poeta fundamental para a nossa contemporaneidade, que transcende, inclusive, o tempo atual, que eu acho que é importante como uma apresentação, um preâmbulo do diálogo que a gente inicia hoje. Então, eu vou começar o diálogo já pelo professor, então, Juscelio. O professor Juscelio já está até com o microfone apto ao início, e aí eu vou utilizar isso como um critério de seleção para o início da nossa fala. Professor Juscelio, tem a palavra. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu posso desligar o meu microfone? Então, não, aí tudo bem. Não, só para não ser o primeiro, né? Tudo bem. Essa é a ideia. Não, eu tô brincando por conta disso, né? Já que essa foi a premissa usada, então vamos à luta, né? Primeiro, eu quero muito agradecer a essa oportunidade, que eu gosto muito dessa história de ciclo, né? Porque, segundo Eduardo Glissant, a gente é um eterno sendo. Então, o ciclo dá esse entendimento de uma construção contínua, não é? Eu costumo dizer que as minhas bases são sólidas, mas elas são muito flexíveis, porque elas estão sempre abertas a abarcar o que vem. Então, eu agradeço muito o convite do professor Ricardo. Eu fui à internet também para saber quem é Ana Miriam, né? Ana Miriam, para conhecer e assistir algumas coisas. Então, a minha fala aqui, ela vai muito da minha experiência de professor de ensino fundamental e médio e daquele que fez uma pós-graduação e tem visto coisas acerca dessa temática, né? Então, a pós-graduação que eu fiz foi em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Educação para as Relações Étnico-Raciais. O título desse ciclo, Pluralidade em Perspectivas, esse nome enorme. E quando eu me deparei com isso, eu fiquei pensando, gente, nós estamos vivendo um momento muito sui generis com relação a direitos humanos. A gente está vivendo um momento onde a democracia está esgarçada, onde os relacionamentos estão bastante deteriorados e as pessoas estão tanto quanto arredias de umas das outras, e isso eu acho que pode ser um componente de perpetuar uma série de coisas que já vinham sendo trabalhadas e que podem se enfraquecer nesse momento em que a gente está vivendo essa pandemia, né? De negacionismos, de direitos violados, de não atendimento às necessidades que são básicas do ser humano. Mas, apesar disso tudo, a gente precisa seguir em frente e precisa conversar e pensar algumas questões. Esse tema ele é bastante complexo, né? Ele tem uma abrangência enorme. E se a gente puder pegar cada uma dessas palavras que compõem esse título, a gente vai ficar aqui um tempo discutindo e pensando e refletindo sobre essas questões, né? Eu resolvi desmembrar esse tema e começar de trás para frente. Começar pelas ações afirmativas, porque elas só existem porque uma série de coisas não foram realizadas e não foram feitas nesse tempo todo de história, não. Então, sinteticamente, ou de uma maneira assim, muito superficial, ações afirmativas são todas aquelas políticas públicas criadas para combater as desigualdades e combater as diferenças ou as questões que existem de social e de raça no nosso Brasil, para atender as pessoas empobrecidas, as pessoas com deficiências, os negros, os indígenas, esses principalmente, né, que são populações ao longo da história vilipendiada e atacada de todas as formas, né? E esse poema da Conceição, ele fala muito disso, né? Dessa trajetória ou dessa caminhada que a população negra tem vivido e vive. Então, as políticas públicas, elas são um conjunto de atividades que a gente percebe que é para melhorar a vida da pessoa, ou das pessoas, ou do cidadão, ou dos indivíduos. Só que ela fica, muitas vezes, atrelada ao querer ou não querer dos governantes, ao ver a necessidade e empreender esforços para modificar. Então, a nossa luta é sempre para políticas públicas de Estado, para que elas possam se perpetuar e que elas possam, de fato, atender aquilo que é a proposta inicial, que é de melhorar a vida das pessoas. E fugir dessas questões de governo, porque isso é personalismo, isso é muito do querer ou não daquele que está no poder. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente vai ver que não foram nenhuma política pública foi criada no pós-abolição. E muito antes, com certeza nenhuma, né? Mas no pós-abolição, principalmente. E o racismo estrutural que existe na nossa sociedade é muito em função dessa não observação da necessidade básica das pessoas, notadamente da população negra, que hoje a gente sabe que é muito mais do que a metade da população do Brasil. Então, toda a estrutura da sociedade no pós-13 de maio, ela foi toda estruturada para que o negro não conseguisse ascensão, não conseguisse inserção e não conseguisse ter garantido habitação, educação, saúde. E a gente vai perceber que todos esses problemas que a gente vive hoje é em decorrência dessas questões ou dessas não observações do pós. Não é? Antes a gente já via, e pós muito mais, né? A política da eugenia, do embranquecimento, da tal democracia racial, da miscigenação como sendo a coisa mais valiosa e importante da vida. E na verdade, o que a gente vive são mitos que precisam ser postos por terra.
quanto professor de ensino fundamental e médio, tratando das crianças desde cedo, e essa pós-graduação me abre muito o campo de trabalho no sentido de educar não só para as relações étnico-raciais, mas a educação não sexista, não machista, de gênero, fazer esse entendimento e atuar no momento exato em que acontece. Não admitindo xistes, não admitindo as meias palavras, não admitindo o que fica velado e que a nossa miopia faz com que a gente não perceba ou finja não perceber o que precisa ser atacado. Então, eu percebo muito que as crianças, nesse momento de escolarização, elas estão muito abertas para absorver uma série de coisas. E precisa ser mostrado para elas o quão importante é a autovalorização. Quanto é importante a gente atender a criança na sua reclamação, na sua baixa autoestima, para que isso seja modificado. E eu percebo muito que, muitas vezes, o atendimento na sala de aula de um menino ou de uma criança branca, ele é diferenciado para uma criança preta, porque quando a criança branca vai reclamar de alguma coisa, muitas vezes ela tem muito mais atenção do que a criança preta. O preto, quando chega para reclamar, muitas vezes na escola, já vai ouvindo e aposto que você fez alguma coisa. Já tem essa pecha, né? De que alô, oi. Professor, tá me ouvindo? Deu uma caída aqui para mim. Sim, parece que travou um pouco. Eu também estava na dúvida se era comigo, mas voltou, me parece. Parece que sim. Até onde me ouviu? Estava no ponto onde falava do tratamento na escola que é dado a uma criança. Diferenciado, não é? Porque o nosso racismo ou a discriminação que acontece a partir daí, ele é muito velado no nosso dia a dia, não é? Então, até juridicamente, eu acho que esse desmembramento de injúria racial para racismo, para mostrar, para amenizar muitas vezes, eu acho, precisa ser revisto, porque as pessoas, elas não têm hoje, em função de uma série de questões, elas não têm mais vergonha de escancarar o ódio, de escancarar o racismo que elas têm com a população negra, não é? E fica muito fácil depois só pedir desculpas. Não foi bem isso que eu quis dizer. Quando, na verdade, é isso que você quis dizer, sim. É isso que você quis falar, sim. É isso que você expôs, sim. Então, nós que somos e que sofremos esse tipo de situação no dia a dia, sabemos muito bem. Claro que a gente sabe diferenciar o que é do que não é. Mas, na maioria das vezes, é uma coisa velada que ofende. Então tem essa história do racismo recreativo. Vamos fazer só uma piadinha. Vamos só falar E peraí, se piada só é boa quando os dois riem. Quando só um lado se regozija, isso é ofensa, isso é discriminação, isso é preconceito. Então a gente precisa pensar, e eu acho que essa oportunidade desses ciclos ou desse ciclo de diálogos, é para a gente pensar como ou qual é a nossa postura diante dessa sociedade que é racista, que é machista, enfim. E a gente pensar que não basta ser, essa é uma frase que já está até batida, não basta a gente dizer que não é racista, a gente tem que ser brigar o tempo todo para que as coisas possam ser esclarecidas. Eu venho aqui só para pensar essas questões e ver o que as outras pessoas têm para nos perguntar, para debater e para dialogar com relação a isso. E pensando nessa pluralidade de perspectivas, a gente precisa abrir para isso, para a desnaturalização dos estereótipos. De negro não é qualificado, que não é inteligente, que não tem competência, não é? E aumentar a representatividade nos espaços de poder, seja ele no legislativo, no executivo, no judiciário, que vai proporcionar
uma visão diferente de mundo. E a gente vai acabar com aquela frase, por exemplo, de você sabe com quem que você está falando? A pior coisa que tem na vida é você ouvir isso. Porque você não encontra como resposta o nome de quem te perguntou. É sempre o nome do pai, do avô, do amigo que é importante ou é influente na sociedade. Nunca é a própria identidade, não é? Isso muito em função dessa sociedade aristocrática que a gente vive, e a gente até vê nesses meios, né, no legislativo, no executivo, como no judiciário, como que a aristocracia está tão presente. Essa coisa de casta, essa coisa de poder, essa coisa da elite. Então falta representatividade do negro nesses espaços de poder. Falta representatividade em vários campos da sociedade. Se a gente for perguntar para as pessoas, e isso é uma pergunta que sempre se faz, quantos médicos negros você já se consultou? Ou quantos? E tem sempre, não, mas tem Joaquim Barbosa. Gente, isso é exceção. A regra é outra. Porque não tem outros nomes, não tem outras pessoas. Então, precisamos aumentar essa representatividade. A Câmara Municipal de Juiz de Fora, ela criou uma comissão de igualdade racial e a presidência foi dada para um branco. Por quê? Porque não tem negros lá na Câmara o suficiente, ou não tem. O que a gente precisa, o que a gente quer, é igual. O que a gente necessita é que esse espaço, os espaços de poder, tenham outras figuras, outros atores, que não só aqueles que, durante toda a história do Brasil, ocuparam esses espaços e relegaram os negros à condição de subalterno, de inferior e de menos-valia em todos os campos. Então, nesse primeiro momento, eu quero só apontar isso, que o pós-13 de maio é muito emblemático na nossa história, porque foi a partir daí que as coisas se encaminharam. E se hoje a maioria dos negros, como a própria poesia fala, estão nas favelas, estão nos presídios, ocupam esses espaços, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser modificada. Alguma coisa precisa ser revista, alguma coisa precisa ser encaminhada para outros pontos. Então eu falo isso por enquanto e a gente fica abertos para as discussões do debate, que eu sei que vai ser bem bacana. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para, pelo menos, colocar algumas questões muito óbvias para os estudiosos, mas que precisa ser universalizada, para que essas discussões estejam no dia a dia, no boca a boca, e que as pessoas não se envergonhem da cor da pele, do tipo de cabelo, da origem, da identidade, da ancestralidade, muito pelo contrário, que tenha orgulho de ser o que é, porque ser negro na nossa sociedade é complicado, mas no meu caso é a melhor coisa da vida, porque eu, como diz o outro, sou alguém que expõe aquilo que é preciso ser discutido, aquilo que é preciso ser falado. Então, nesse primeiro momento, eu paro por aqui e fico abertos às indagações, aos questionamentos, aos contraditórios, para que a gente possa elaborar alguns encaminhamentos, né? Seja para esse ciclo e seja para a vida. Agradeço, então, e estou cumprindo o meu tempo aqui. Obrigado, professor Juscelio. Eu vou passar as considerações depois da fala Alô, de todos. oi. Tá me ouvindo, professor? Estamos paralisados. Oh, Deus. Vou aguardar um tempinho só para restabelecer. Agora eu vi. Eu te vejo. Eu te vejo também.
Travou Paralisou um pouco. outra vez. Parou um pouco em alguns momentos. Paralisou. Ixi. Oi. Professor, me ouve? Te ouço sim. São os encontros virtuais. Tem dessas coisas. Não tem jeito. Eu estou te ouvindo. Estou tentando reconectar aqui. Me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo, professor. Eu vou passar a palavra agora à nossa convidada Ana Miriam e, ao final, eu vou abrir espaço para diálogo com os alunos, todos que estão aqui nos ouvindo. Nosso chat já tem várias considerações que estão sendo feitas. Acho que vocês, convidados, não têm acesso ao chat, mas eu tenho aqui. São muitas considerações que estão sendo feitas, elogiosas, e também trazendo aqui pontos de indagações sobre essa perspectiva brasileira, enfim, histórica. Mas eu vou passar agora para Ana Miriam. Ana Miriam, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui com você, o Juscelio Maria, que eu também não conhecia, a Pamela. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de te ver, né, da gente poder realizar uma troca. Saudades das nossas discussões do doutorado. Mas eu fico feliz de ver você trazer esse tema para a faculdade, para a sua turma. Acho que é um tema muito importante. Falar de relações raciais no Brasil é um tema que foi por tanto tempo visto como um tabu, com esses processos todos que o Juscelio citou, sobretudo a própria instauração de uma generalização, né, da democracia racial como realidade única no nosso país, e de todos os processos que vieram acontecendo para invisibilizar, de alguma maneira, essas desigualdades. Dentre esses elementos, a gente pode destacar, por exemplo, a ideia de que o problema do Brasil era um problema de desigualdade social exclusivamente. E a gente pode citar vários outros problemas, mas eu queria fazer essa fala de hoje pensando um pouco nessa perspectiva do poema que você traz, porque eu acho que esse poema é muito rico e ajuda a gente a refletir a partir de vários lugares. A primeira questão que me chama a atenção é como a Conceição Evaristo consegue fazer, com toda a poesia que ela traz, ela faz uma cronologia interessantíssima, remetendo a gente a memórias sociais, que nos ajudam a pensar a própria estruturação do nosso país, né? Ela trata de 5 gerações de mulheres, desde o momento em que são escravizadas e vêm da África, né, nos navios, e aí a gente tem toda essa memória da escravização dos corpos negros, que chegaram aqui em condições subhumanas, sob torturas, assassinatos, estupros, em condições degradantes, e o professor citou o 13 de maio, inclusive uma data que merece que a gente reporte como uma data de luta ainda, né? Inclusive, não é a data reconhecida pelos movimentos negros como a data da abolição. A gente fala em abolição inconclusa, falsa abolição, nomes do tipo, e a gente se remete ao 20 de novembro, que tem relação com a morte de Zumbi. Tem, inclusive, um texto da Lélia Gonzalez que se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, onde ela faz um jogo com a psicanálise de dizer que a Princesa Isabel é a falsa mãe, né, e que a gente comemora justamente no dia da morte de Zumbi, que realmente a abolição não foi nada dado, né, foi conquistado nos dentes e com muito sangue, com muito suor. Então, abro esse parênteses para citar esse texto, porque é um texto que eu acho muito importante, um clássico para todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre relações raciais no Brasil. E para fazer essa transição com a segunda geração do poema da Conceição Evaristo, onde ela sai dessas mulheres que foram trazidas nos navios negreiros e fala das mulheres que prestavam obediência aos brancos donos de tudo,
Então, a gente pensa já nas mulheres que estão aqui no Brasil, ou que vieram, ou que nasceram aqui, mas ainda num regime de escravidão, onde eram vistas como semoventes, né, como propriedades, como animais, e que não tinham seus direitos civis e políticos, e que batalhavam por todos esses direitos. E aí a gente tem toda a nossa história de escravização, que formalmente finda em 1888, e aí é importante a gente dizer também que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, e um país que recebeu uma quantidade imensa de pessoas negras de vários países da África, e com a Lei Áurea, que acho também importante abrir outro parênteses aqui para dizer, que a Lei Áurea é uma lei de apenas 2 artigos, né? Um artigo que diz está abolida a escravidão no Brasil, e um segundo artigo que diz estão revogadas todas as disposições em contrário, e que não coloca em prática, não implementa nenhuma ação reparadora, né? Nenhuma disposição reparadora. E eu acho curioso a gente estar aqui falando hoje em ações afirmativas, porque é um ponto dessa reparação que a gente espera desde tantos anos, né, 133 anos, e que a gente ainda não conseguiu implementar num país tão desigual e cujos traços de desigualdade social estão diretamente relacionados com a desigualdade racial. E aqui eu acho importante, inclusive, a gente citar um outro autor que se chama Aníbal Quijano, que discute muito a questão da decolonialidade, e ele fala que a colonialidade, o imperialismo e a racialidade são elementos que estão conectados entre si, e que o modo como os próprios países nortistas, né, tanto com relação à Europa, quanto com relação às Américas, implementaram um modo de exploração econômica baseado na raça. Então, não é por acaso que quando a gente fala dessa terceira geração, que é citada aí no texto da Conceição Evaristo, que ela fala das mulheres que estão nas cozinhas, lavando as roupas nos brancos, e que indiretamente ela fala que as senzalas se transformaram em favelas, e que não é por acaso que essa racialidade determina o modo como a organização econômica e social do Brasil se deu até hoje. E aí essa terceira geração de pessoas já aí em uma situação de liberdade formal, mas ainda sem reparação, se coloca no nosso país, e sem reparação as condições de acessar os bens e serviços são ainda mais difíceis. E aqui é importante a gente falar que o racismo institucional, ele tem uma dimensão performativa muito real. Então, a gente não está falando simplesmente de um racismo pessoal ou individual, né, seja interpessoal ou intrapessoal, mas de um racismo institucional que se revela em todos os dados que são passíveis de verificação, de averiguação no nosso país, e de um racismo estrutural que também é verificável no nosso contexto histórico, de como o país se consolidou enquanto república, se consolidou enquanto Estado, e não é por acaso que as senzalas viraram favelas e que todo mundo acha normal, né? Essa normalização da violência racial se dá através de dispositivos institucionais que foram repetidos e se aprimorando, e em momento algum as pessoas que se beneficiavam desses privilégios questionaram essa lógica. Os movimentos negros ao longo dos anos, e os aliados, porque não podemos dizer que todas as pessoas brancas são racistas pelo simples fato de serem brancas, mas, sobretudo, os movimentos negros questionaram durante todo esse tempo da nossa história como o racismo sedimenta a configuração do nosso Estado, da nossa República, da nossa nação.
E aí, quando ela fala dessa quarta geração de mulheres, a Conceição Evaristo ainda, que ela fala dela mesma, né, que a minha voz ainda é essa voz de sangue e de fome, e aí a gente precisa se lembrar da chacina do Jacarezinho, a gente precisa se lembrar dos dados que retratam a fome no nosso país, que retratam o desemprego, que retratam a violência estatal, que retrata a violência contra os próprios policiais. São as pessoas negras que mais morrem, de todas as mortes no país, e são as que morrem pior, se é que a gente pode falar dessa maneira sobre os dados de condições de vida e de morte, que são muito diferentes hoje no Brasil. E aí ela finaliza o poema falando da filha, que a filha traz em si a fala e o ato. E aí ela traz justamente ela remete à enunciação, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, falando sobre esse tema que foi durante muito tempo colocado como tabu, e fala do poder de agência. E eu improvisei essa fala com base no poema que o Ricardo trouxe, porque eu acho que nós, enquanto sujeitos, agentes, nos colocamos aqui nesse momento e nos perguntamos o que nós temos feito para transformar essa realidade que está colocada desde muito tempo, né, nos nossos mais diferentes campos de agência, seja através das artes, seja através da pesquisa, seja através do ensino, seja as grandes empresas, sejam... eu estou ouvindo alguma coisinha, acho que tem algum microfone aberto, não sei se é do Juscelio. Deixa eu... vou só conferir. Acho que agora foi. Fechou. Então, posso seguir? Por favor, então, eu vou conferir os microfones aqui, desculpa. Tudo bem. Então, eu me questiono nesse sentido, de nós, nesse tempo de hoje, né? Porque é importante a gente considerar sempre o espaço e o tempo. E olhando a nossa história, nesse tempo de hoje, nós, filhos dessa mestiçagem que tentou resolver o problema do negro, colocando o negro por baixo do tapete e por baixo em todos os sentidos, né, com esses estereótipos, com toda a negligência, e estereótipos de inferioridade mesmo, relegando ao negro a condição de ser menos inteligente, ou ainda sexualizando as pessoas negras, tanto mulheres como homens, e atribuindo adjetivos como preguiça e vários outros que todos nós já conhecemos aqui. Eu acho que cabe a nós nos perguntar quais são as ações afirmativas que nós estamos dispostos a colocar em prática dentro das nossas casas, dentro das nossas relações, das mais íntimas, das mais institucionais possíveis, até conseguir efetivamente modificar as estruturas de uma sociedade que se consolidou com base no racismo. Então, é importante a gente pensar como algo sai, por exemplo, de um estado de coisas na sociedade, por mais pueril que sejam essas coisas, né, consideradas, desde você achar algo bonito, ou decidir se relacionar com alguém, ou decidir contratar alguém para sua empresa, ou decidir dar uma chance para determinada pessoa estagiar, ou ser a favor ou contrário às cotas raciais, ou decidir implementar na sua faculdade uma política pontual com relação às discussões raciais, ou políticas transversais e que perdurem no tempo, até políticas públicas que sejam políticas de Estado e não apenas políticas de governo, como o Juscelio cita. Mas, dentre todas essas ações, é importante pensar qual o nosso papel de agência no tempo de hoje, considerando a nossa capacidade crítica e a nossa disposição para a mudança.
Tem uma frase muito célebre da Angela Davis, que, se eu não me engano, o Juscelio citou também, em que ela fala assim, que não é necessário, que não é suficiente que não sejamos racistas. É necessário que sejamos antirracistas. Então, essa minha fala vem muito parabenizando essa ação hoje e provocando para uma ação contínua antirracista do ponto de vista institucional, do ponto de vista individual, do ponto de vista estrutural, de entendimento do quanto nós estamos dispostos a mover essas estruturas em todos esses âmbitos. E eu queria rapidamente, eu acabei me perdendo com a contagem do tempo, não sei quanto tempo eu ainda tenho, peço desculpa, se você puder só me sinalizar rapidinho. É livre, deve ter uns 20 minutos, 15 minutos por aí. Eu também não faço essa contagem tão precisa, não. Tá, então eu tenho mais uns 5 minutinhos, é possível? O tempo que você achar necessário, vamos lá. Tá, então eu queria só fazer rapidamente uma menção ao conceito de racismo institucional, porque a gente tem falado muito de racismo estrutural, de racismo individual, etc., mas eu acho que vale a pena a gente falar do conceito de racismo institucional, porque é um conceito que ajuda a gente a entender um pouco como enfrentar o racismo à brasileira. Para quem não sabe, o racismo à brasileira é muito esse racismo sem racista, né? Da gente tem uma pesquisa muito interessante que foi feita pela Folha de São Paulo e repetida algumas vezes, em que os pesquisadores perguntavam aos brasileiros se eles se achavam racistas. E eles diziam que não. Então, 95% dos brasileiros disseram que não eram racistas. E aí, quando perguntados se conheciam alguém racista, ou se já tinham presenciado alguma atitude racista, 98% das pessoas disseram que sim. E aí a Lilia Schwartz, que é a pessoa responsável por essa pesquisa, ela conclui que o brasileiro é uma ilha de democracia racial cercada de racismo por todos os lados. É muito irônica essa conclusão, mas, sobretudo, para a gente entender que, muitas vezes, existem atitudes, existem práticas institucionais que podem não ser intencionalmente racistas, mas que produzem resultados racializados. Então, inclusive, o próprio livro do Adilson Moreira, também citado pelo professor, Racismo Recreativo, ele faz essa discussão sobre a questão da intencionalidade, porque muitas vezes as pessoas falam, me desculpe, eu não tive a intenção, ou pior ainda, muitas pessoas falam assim, desculpa se você se ofendeu, e aí não pedem desculpa por ter ofendido, né, mas pela pessoa que acabou se ofendendo. E aí eu faço essa digressão para falar do conceito de racismo institucional, porque esse termo, historicamente, ele surge na década de 60, com o movimento negro norte-americano, com os Black Panthers, né, os Panteras Negras, mas ele vai ser definido efetivamente em 1990, na Inglaterra, porque um jovem negro que se chamava Stephen Lawrence, ele é assassinado por uma gangue de pessoas brancas, e devido à própria negligência da polícia e do próprio judiciário, não é possível condenar ninguém. E aí eles desenvolvem esse relatório, que se chama Relatório Macpherson, que é um documento judicial, né, justamente para discutir essa questão do racismo institucional. Então, a partir daí, o racismo institucional ele fica sendo conhecido como um racismo que acaba provocando uma diferença no oferecimento de bens e serviços para grupos que sofrem prejuízo real em função da sua raça, cor, etnia, etc. E aí eu cito esse exemplo para dizer como surge o conceito de racismo institucional e
chamo vocês a refletirem sobre dados que nos ilustram a realidade brasileira, como, por exemplo, de que 71% das pessoas assassinadas no Brasil sejam pessoas negras. Então, a população negra está sobre-representada nesses assassinatos. A população brasileira corresponde a 54% da população. A população negra, perdão, brasileira corresponde a 54% da população brasileira. Se mais de 70% das pessoas assassinadas, né, em crimes letais, violentos, são pessoas negras, existe aí uma sobre-representação. É também possível perceber uma sobre-representação das pessoas que estão encarceradas. E isso não significa necessariamente que as pessoas negras cometam mais crimes do que as pessoas brancas. Vários estudos de criminologia, de sociologia, do direito, de administração da justiça penal, demonstram que existe um fenômeno chamado perfilamento racial, que tem a ver, inclusive, com a teoria do etiquetamento, o fato das pessoas negras serem mais perseguidas, serem mais abordadas e serem olhadas com todo esse olhar estereotipado e, consequentemente, mais apreendidas e mais condenadas pelo fato de serem negras. E não necessariamente pelo grau de violência com o qual as condutas criminosas foram cometidas ou pela quantidade de drogas. Muito pelo contrário, né? Os estudos também demonstram, por exemplo, que pessoas brancas, mesmo sendo apreendidas com maior quantidade de drogas, são menos condenadas e recebem penas menores do que as pessoas negras, ainda que com menor quantidade de drogas. E esses dados eu menciono apenas a título exemplificativo, eu poderia ficar aqui citando uma série de outros dados, inclusive dados que nos ajudam a refletir a interseccionalidade com relação a políticas públicas, por exemplo, de violência contra a mulher. Se nós pegamos os dados dos últimos 5 anos de violência contra a mulher no Brasil, e se a gente olha a avaliação das taxas de violência, inicialmente a gente poderia dizer que houve uma redução de X%. Eu posso até apresentar isso aqui para vocês, que eu já coloquei num relatório de pesquisa. A gente poderia inicialmente dizer que houve uma redução da violência contra a mulher nos últimos 5 anos. Contudo, se a gente realiza o desmembramento racial desses dados, a gente percebe que houve, por exemplo, uma redução de 20% a 30% para as mulheres brancas, mas que houve um aumento de 50% a 60% para as mulheres negras. Então, uma mesma política pública funciona de maneiras diferentes para um público racial diferente, ainda que seja uma política de gênero. E eu trago essa política como exemplo porque é importante para que nós pensemos o porquê que isso acontece. Será que é porque o oficial de justiça não consegue chegar nos lugares onde as mulheres negras moram, que são, por exemplo, as favelas? Será que as mulheres negras recebem menos medidas protetivas do judiciário? Então, isso são hipóteses, tá? Esses 2 elementos que eu trouxe agora por último não são verificações de nenhuma pesquisa, mas são hipóteses que eu lanço para que a gente comece a pensar, de novo, as diferenças das condições de vida e de morte da população negra e não negra no Brasil. E que isso nos sirva para pensar pesquisas, para pensar incidência política, para pensar políticas públicas, para pensar as nossas diferentes atuações nos nossos diferentes campos profissionais. E finalizo aqui a minha fala, peço desculpa por ter extrapolado um pouco o tempo, mas finalizo aqui a minha fala de novo com o poema da Conceição Evaristo e nos convidando para que nós sejamos essa filha, né, que traz em si a fala e o ato, para que a gente não silencie mais esses problemas que estão manifestos a olho nu, mas que muita gente ainda insiste em não enxergar e quer
implementar medidas com base na meritocracia ou dizer que a gente vive efetivamente numa democracia racial. Eu acho que o mito da democracia racial já caiu por terra e a gente precisa ainda enunciar a necessidade de reparação e agir, né, usar o nosso poder de agência para reparar e buscar um mundo menos desigual para que efetivamente a gente consiga se desenvolver enquanto sociedade de uma maneira mais justa e qualitativa para todos nós. Agradeço mais uma vez, Ricardo, o carinho, o convite, professor Juscelio também, me coloco à disposição para eventuais perguntas e interações. Muito obrigado, Ana Miriam. Eu vou também aqui, temos no chat as considerações, tem alunos com a mão levantada, vamos deixar isso mais para o último ato. O professor Fábio ele já está aqui conosco, e ele já está aqui. Fábio, nos ouve? E já está na sala. Perfeito, Fábio. Consegue abrir sua câmera? Sim. Eu vou só fazer um adendo aqui, só de explicação sobre o recorte temático. Acho que é importante nesse momento, só para entender como é que foi organizado este ciclo de diálogos sobre direitos humanos. Eu sou professor da disciplina de Direitos Humanos e, enfim, nossa última unidade ela se dá sobre debates de questões, de temas necessários quando a gente analisa o tema dos direitos humanos, tanto nacionalmente como internacionalmente. E aí, claro, por isso gerou esse título tão grande, né? Pluralidade em perspectiva, racismo, discriminações e ações afirmativas. E aí o recorte temático, é claro que ele ficou mais amplo, teve uma amplitude maior do que o que deveria ser reservado. Faço aqui, inclusive, a minha ressalva sobre as questões de tempo e de espaço necessários, às vezes, para que eu conduza este ciclo, mas, evidentemente, acho que cada tema deve ter o seu espaço reservado e cotidiano de debate, né? Quer dizer, como foi já dito aqui, tanto pelo professor Juscelio e pela Ana Maria, isso é um tema que não pode se esgotar num encontro como o de hoje. Esse é um tema que ele é permanente na nossa sociedade. Até por isso, eu faço a passagem aqui agora ao professor Fábio, que eu já fiz a sua apresentação inicial, Fábio, e aí eu vou só fazer a referência que é autor do livro Sobre Centauros e Homem-Bomba, o sujeito transexual no discurso dos tribunais brasileiros, e aí a gente vai dar sequência sobre essa discussão sobre discriminações, racismo, ações afirmativas a partir da sua perspectiva, Fábio. Fábio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter conseguido aqui ingressar na nossa sala, e a fala é tua. Prazer é todo meu. Boa noite a todos. Eu estou empolgadíssimo com a fala da Ana, que fala gostosa, que bacana. Gostei muito da fala do Juscelio também. E eu estava aqui atrás da câmera, a gente ensaiando. Boa noite aos alunos, né? Tem bastante gente, né? São quantas pessoas? 44, Brian? Acho que tem umas 70 e poucas agora, Fábio. 70 e poucos. Então, boa noite a todos. Temos ouvintes. Bacana. Eu estava nervoso aqui, eu pensei em 77 formas de começar a minha fala aqui, buscando os ganchos aí na fala da Ana, na fala do Juscelio, mas eu primeiro quero te parabenizar por abrir esse espaço. Acho que ele é extremamente necessário, extremamente importante, ainda mais numa faculdade de Direito, onde as pessoas, aí, por força da profissão, vão ser levadas a lugares de poder, né? E portanto, a lugares em que é possível modificar alguma coisa, em que é possível fazer alguma coisa pelo coletivo. E ainda mais nesse momento difícil que a gente vive, né, politicamente, é um momento complicado no Brasil. O Juscelio até falou ali da questão de que as pessoas não têm mais vergonha, né, de explanar o seu desgosto, o seu ódio, o seu racismo, e no meu caso a sua homofobia. Eu trabalho as questões LGBT desde sempre, no mestrado e agora recentemente no doutorado. Então, pessoal, assim, eu queria tentar fazer uma costura da fala da Ana, da professora Ana, com a do professor Juscelio. Já estou íntimo, né, chamando de Ana e Juscelio já.
Mas eu queria fazer uma costura, gente, com a teoria que eu estudei no doutorado. Eu fiz um doutorado em linguagem, fugi um pouco do direito, estava um pouco cansado da lei, e eu sou muito grato por ter conhecido essa teoria que se chama análise do discurso. Acho que me tornei uma pessoa melhor, me tornei uma pessoa mais ciente de algumas questões aí que passavam despercebidas por mim como operador do direito. Então, meu doutorado foi muito importante para mim nesse momento, e convido a todos vocês, gente, conheçam a análise do discurso, conheçam a AD, procurem os autores de AD, depois eu passo o meu contato, se vocês quiserem trocar figurinha comigo. Eu tenho alguns artigos interessantes para vocês lerem, e acho que a AD ela traz uma visão riquíssima para o estudante, para todo mundo, né, para todo cientista, mas para o estudante de direito principalmente. E eu queria começar com a seguinte questão, gente. Eu queria trazer aqui para vocês o problema da ideologia, da questão da ideologia que perpassa a fala da Ana, perpassa a fala do Juscelio, e algo que é urgente que a gente compreenda o que acontece. Ultimamente, né, o discurso que circula na mídia, na televisão, na internet, coloca a palavra ideologia como uma coisa muito perversa, como uma coisa muito ruim, como uma coisa do mal. Não estou dizendo que às vezes ela realmente não é, mas ideologia é algo que vai além dessa ordem linguística normal. A ideologia é algo, gente, que nos faz o sujeito que nós somos. Somos todos seres ideológicos e a gente não se dá conta disso. Então, quando você fala, por exemplo, em ideologia de gênero, isso por si só já é uma contradição, uma contradição em termos, né? Porque se estamos falando de questões humanas, sejam elas nas áreas em que elas estiverem sendo colocadas, elas necessariamente são questões ideológicas, porque não é possível não ser ou não sermos seres ideológicos. Esse pensamento ele vem através do filósofo de linguagem, que é o Michel Pechet, que é o filósofo que orientou, cujos livros orientaram aí a minha pesquisa. E o Pechet ele coloca o seguinte: nós somos fadados a interpretar. O ser humano ele é um bichinho fadado a interpretar. A nossa vida é interpretar. Então você começa de coisas bobas. Por exemplo, você ouve um barulho na sua rua agora nesse momento, você ouve um estouro, e é inerente à nossa estrutura ideológica pensar exatamente o que será que foi isso. A gente não fica inerte, né? A gente se pergunta, o que será que foi isso? Então, se a Ana, de repente, começa a chorar ali, eu vejo na câmera, eu vou me perguntar, ainda que mentalmente, o que será que está acontecendo? Então, nós somos levados a buscar sentido em tudo. E essa busca de sentido, a gente não percebe, ela está imersa em ideologia. Ela está imersa em ideologia. Deixa eu ver se eu vou saber chegar onde eu quero chegar aqui, porque fico nervoso com o tempo. Eu não quero me estender demais. O Juscelio falou uma coisa interessante, que às vezes a pessoa ela é racista e quando ela é apontada, ela diz assim, me desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Acho que é uma fala assim, né, Juscelio? Então, não foi isso que eu quis dizer. E eu vou discordar do Juscelio. O Juscelio falou assim, não, a pessoa sabe o que foi isso que ela realmente quis dizer. Talvez ela saiba, mas se você apontar isso para ela, gente, e ela pensar um pouquinho, talvez ela descubra que realmente ela não queria dizer aquilo. Eu acho que esse é o exato momento em que você mostra para a pessoa que ela está imersa em ideologia, que ela se tornou um sujeito ideológico dentro de uma formação social tal que as coisas são colocadas como naturais, como a Ana colocou, né? Tudo é muito natural. Então, é natural que se matem meninos negros, né? Ninguém se importa com a morte violenta da travesti. É natural, então, que o gay seja promíscuo e que o negro seja preguiçoso, o preto seja preguiçoso e por aí vai. Então, eu percebo, gente, que as pessoas estão colocando essas... como é que eu vou dizer? As redes sociais deram voz a muitas pessoas e as pessoas estão vociferando aí as suas posições ideológicas sem que elas percebam isso e sem que elas percebam o mal que isso causa. Eu queria trazer um caso da Marília Mendonça,
e há pouco tempo ela fez um comentário transfóbico, né, numa live, parece que foi numa live, se não foi numa live me corrijam. E ela riu porque um dos membros da banda dela foi para uma boate e ficou com uma mulher trans, e isso foi motivo de riso, foi motivo de chacota de todo mundo naquele momento da live. E, obviamente, as pessoas que já percebem isso como transfobia foram e questionaram a Marília Mendonça, olha, você foi transfóbica. E eu achei muito barato, porque é muito legal a postura dela, porque naquele momento ela olhou para si mesma e percebeu que estava imersa naquela ideologia transfóbica. Acho que até que você aponte, muita gente não vê, Juscelio. Não sei se você concorda comigo. Até que você aponte isso, mostre, muita gente não vê. E ela foi muito bacana. Ela falou assim, é assim que nós vamos aprendendo. É assim que nós vamos aprendendo. Então, o papel, gente, dessa teoria que se chama, dessa ciência que se chama análise do discurso, é desnaturalizar o óbvio. É desnaturalizar aquilo que a gente acha que é natural, mas que não é natural, né? Se você pensar um pouquinho além, né, não é natural. É o mesmo caso do que aconteceu com o episódio do cabelo do João no BBB, né? O cabelo do João que foi criticado indiretamente pelo cantor sertanejo, e as pessoas, mas isso é mimimi, isso que bobeira, o João está fragilizado demasiadamente, mas não é, tá certo, a gente tem que apontar, não é para rir do cabelo do João, como não é para rir do gay, não é para rir do obeso, não é para rir, né, do deficiente físico. Enquanto essas coisas continuarem tendo graça, a gente naturaliza, um discurso que é um discurso de opressão e que vai oprimir aquele que carrega, que porta aquela característica, né? Então, achei oportuna o posicionamento do João, e mais oportuno ainda é a gente poder estar falando isso para os alunos de direito, e que vocês percebam, gente, que isso é uma imersão em um estado ideológico. O Peixe diz que a ideologia ela é a água do aquário. O peixe está imerso nela e não vê. Ele não se dá conta de que ele está imerso na água. Ele tem uma frase que é legal, ele diz assim, a ideologia não tem exterioridade. Então não tem como a gente viver fora das questões ideológicas, dos posicionamentos ideológicos. Mas é possível a movência, é possível que eu me mova de uma posição ideológica para outra. Então, se de repente me apontam como racista, talvez seja aquele momento em que eu possa mudar para uma posição antirracista, né? Como a Ana colocou na fala dela, né? Que é preciso ser antirracista, é preciso me colocar numa posição tal que eu possa começar a desconstruir, que eu possa começar a desnaturalizar aquilo que parece óbvio, mas que não é, né? Se você pensa um pouquinho além, você percebe que não há uma obviedade. Teve um caso também, gente, de uma dupla caipira, que fez também uma música sobre uma travesti, né? Que o amor da vida era travesti. Vocês devem estar lembrando disso, que foi recente agora. E pelo menos eu não vi, mas da parte deles não veio um pedido sincero de desculpas e não veio um reposicionamento, né? Uma recolocação dessa questão. Me disseram que eles fizeram até uma música, mudaram a letra da música, né? Então acho que o momento é esse. É o momento da gente estar falando sobre as questões, sobre as vulnerabilidades, né? Sejam elas de gênero, de raça, de orientação sexual, de condição física. O momento é esse, da gente estar falando sobre isso, desnaturalizando isso, o papel da academia. Parabéns, Braida, né, por abrir esse espaço, como sempre você é excepcional, mas eu acho que o papel da academia é exatamente esse, é quebrar esses paradigmas e trazer subsídio para que a pessoa realmente pense fora da caixinha, né? Como o Peixe diz, a gente não consegue viver fora dela, né? Porque somos imersos na ideologia e não tem como sair. Mas é possível enxergar que tem outros lugares dentro dessa caixinha. É possível transitar por outros lugares, né? E principalmente nas posições jurídicas aí, né? Que vocês forem ocupar ao longo da vida como advogados, defensores públicos, juízes, promotores, delegados, que são caixinhas de poder, caixinhas sociais de poder, que vocês possam perceber que os discursos são muito poderosos. Os discursos tanto podem manter situações de opressão, quanto podem modificá-las para melhor.
E só para fechar aqui essa fala inicial, gente, é tanta coisa para falar, o cérebro fica, né, borbulhando. Eu percebo que o grande problema da humanidade hoje é a dificuldade em coexistir. E nós não temos outro planeta, né, gente? Nós só temos, por enquanto, só temos esse. Então, nós temos que coexistir. A gente está vendo lá agora, né, Palestina, estamos vendo Israel novamente, como se não bastasse pandemia, os mísseis voando lá para todos os lados, o ódio também, o antissemitismo, o ódio contra os árabes, as coisas também estão ruins para o lado de lá. Então, acho que é a hora da gente começar a pensar, começar a sair desses lugares ideológicos e caminhar para outros que possam ser um pouco melhores e que possam tornar possível a nossa coexistência. Acho que essa é a nossa grande batalha, né? Obrigado, gente. Obrigado, Braida. E vamos aos debates, né? Obrigado, Fábio, pela fala, pela participação. Chegamos a 9h02. Vou passar agora às considerações dos alunos, de quem está aqui participando aqui conosco. Tem uma aluna que está com a mão levantada já tem um tempo. Eu vou passar a falar a ela. Inclusive, acho que num primeiro momento eu gostaria de ver se alguns dos convidados aqui, Ana Miriam, Juscelio, Fábio, quiserem fazer considerações sobre a fala de um do outro, esse momento está aberto, tá? Okay. Fiquem à vontade, por favor. As damas primeiro, Ana. Vou passar... Quer falar, Ana? Não, acho melhor, talvez, as perguntas primeiro, que a gente tem mais tempo para dialogar. Assim, eu agradeço muito o Fábio, também gostei muito da sua fala, o Juscelio. É sempre um prazer a gente poder se escutar, né? Mas eu particularmente, prefiro ouvir as perguntas para dar mais tempo para a gente dialogar com os meninos. Então, vamos às interações. Professor Juscelio, quer fazer alguma consideração? Eu só quero dizer que eu estou encantado de ter ouvido a Ana e ter ouvido o Fábio. Eu saio aqui já enriquecido, independente do que for acontecer daqui para frente. E eu queria, ou eu gostaria, de ler um poema meu. Claro. Pode ser? Por favor. Eu não sei interpretar, mas sou eu que escrevi, não é? E diz assim: sou preto e não conto para ninguém. Porque isso está no meu sentir, no meu falar, no meu olhar, no meu viver e agir. Mesmo que dissesse, alguém ia falar, e daí? Não é do meu interesse, é melhor ficar do jeito que está. Sigo o meu caminho mostrando para geral que ser preto é mais que cor ou raça, é ser original, é insubordinação, luta e resistência para manter a tradição que vem de longa data contagiando gerações. Respeito aos mais velhos que percorreram os caminhos para que hoje pudéssemos falar a mesma língua, a do combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação. A luta tem que ser de todos e não pode parar. Sem tréguas e resolutos é que vamos vencer. Vai ser comigo, contigo ou apesar de você. Muito bom, professor. Obrigado. Obrigado aí por compartilhar o texto. Muito bom. Legal. Adorei a conclusão. Valeu. Vou passar, então... Carla tinha levantado a mão logo de início, acho que já queria participar. E Carla, tá aí, fique à vontade, se quiser, pode... Vai lá, Obrigada. Fala sua. Boa noite aos professores convidados todos, boa noite aos colegas. Eu levantei na fala do professor Juscelio, porque, assim, a professora Ana também trouxe vários dados, assim, eles explanaram muito bem, né, sobre essas questões raciais, embora eu não esteja no meu lugar de fala, eu entendo o meu privilégio, né, ainda que parte dos meus ancestrais sejam de origem africana e tudo, mas eu queria dizer que quando o professor Juscelio falou sobre o Brasil ser de maioria negra, e ainda assim a gente vê que a luta contra o preconceito ela é diária, desigual. Eu me lembro de Salvador, que é uma cidade da Bahia, que ela é de, se não me engano, 80% de população negra, né?
em torno de 80%. E eu tenho uma tia que mora lá e ela me contou um caso específico que me deixou assim bem perplexa, e a ela também, que é sobre uma loja específica e um shopping específico lá de Salvador, né? A dona da loja disse que ela queria contratar uma mulher negra, porque seria exótico, e eu coloco aspas, porque eu acho essa palavra assim, horrorosa, exótico. Isso a gente pensando em Salvador, né? Seria exótico contratar uma mulher negra, porque iria atrair clientes, porque existiam outras mulheres, e porque não existiam outras mulheres negras trabalhando nesse shopping. Então, isso tudo, assim, é numa cidade onde a população é de maioria negra, a maioria esmagadora, né? Então, é conflitante demais a gente pensar o que diz a Constituição Federal, e aí vem esses dados, né? E essas pesquisas que a professora Ana nos traz, e a gente vê a realidade atual. Então, assim, é uma situação perturbadora, eu diria, né? E essa história, ela tem mais ou menos, sei lá, de 8 a 10 anos. Então, assim, esses dados, eles só mostram para a gente como a gente está rastejando ainda nessa pauta, né? E sem falar que ainda em Salvador, aí eu já não me lembro, acho que tem uns 6, 5 anos por aí, houve uma espécie de apartheid lá, assim, onde um prefeito, era o ACM Neto, né? A cimentinho, como eles chamam ele lá, né? Porque ele está cimentando todas as praias, inclusive. Mas ele tirou algumas linhas de ônibus que ligam a periferia dos bairros nobres, dificultando o acesso das pessoas mais pobres a esses bairros nobres, aspas de novo, né? Fazendo com que eles tivessem que pegar 2 ônibus para chegar nessas praias, nesses pontos turísticos e tal. Então, eu só queria trazer essa história porque assim, ela foi muito, muito perturbadora, isso tem muito tempo, e a gente vendo esses dados, ouvindo, né, esses relatos desses professores, isso só mostra como a gente ainda está assim, rastejando nessas questões que sim, existe racismo velado, sim, conheço pessoas negras que já discutiu comigo, falando não existe racismo. E aí uma pessoa muito, ela é ainda, né? A gente não se encontra há um bom tempo por conta da pandemia, mas ela é uma pessoa próxima. Eu falei para ela assim, então vamos fazer o seguinte, eu e você, a gente sai correndo aqui na rua e sai gritando as duas, vamos ver quem a polícia para primeiro. Ela falou, realmente. Eu falei, então, vamos pensar que existe sim, e a gente tem que combater isso diariamente, né? E agradecer demais a explanação de todos vocês, do professor Fábio também, quando ele traz a questão da LGTB, fobia, da transfobia. São questões assim, até que mexem comigo pessoalmente, então assim, é muito bom mesmo ouvir vocês falarem. Muito obrigada, era só isso mesmo que eu queria dizer. Muito obrigado, Carla. Ana Miriam, você está na cidade da Bahia? Você está onde? Não, infelizmente eu estou no Rio. Eu não fui para a Bahia porque eu fiquei com receio de levar Covid para minha família ou para outras pessoas. Fiquei quietinha aqui, decidi respeitar à risca as recomendações da OMS e estou fazendo minha quarentena bem bonitinha. Assim. Tenho o privilégio também de conseguir estar trabalhando de casa. E infelizmente não estou na Bahia, mas eu sou baiana, acho que vocês já conseguiram perceber pelo meu sotaque. E isso que a sua aluna traz, eu esqueci o nome dela, me perdoe. Carla. Isso que a Carla traz, infelizmente, não é há muito tempo. E infelizmente não são casos pontuais. São casos sistemáticos que acontecem cotidianamente, inclusive hoje, né? A gente poderia passar o tempo da vida citando exemplos, porque é a nossa realidade, né? E assim, ela citou Salvador, mas com certeza na cidade que ela está, ela consegue perceber isso também. Então, assim, eu aproveito essa fala para fazer mais um convite, que é o convite do treinamento do olhar. Muitas pessoas falam assim, Ana, você vê racismo em tudo, mas, assim, infelizmente, quando a gente começa a treinar o nosso olhar,
e perceber mesmo as diferenças de tratamento, as diferenças de oportunidade, esses estereótipos que estão tão enraizados no nosso dia a dia, a gente começa realmente a perceber coisas que antes a gente não percebia, ou que achava que era por uma ou outra razão, mas que muitas vezes está ali no subconsciente e que não se manifesta, mas que está ali latente, né, persiste. Eu acho que esse olhar treinado aí é justamente o olhar da análise do discurso, né? É o olhar que te inquieta, que te move para enxergar a ideologia. A gente segue cego pela vida fora. Outra coisa que eu notei, o Juscelio, né? Ele tinha falado em miopia. Eu não acho que é miopia, Juscelio, acho que é uma verdadeira cegueira mesmo. As pessoas não se dão conta. Não se dão conta. Acho que o nosso papel, enquanto educadores, né, é mostrar isso, é chegar e falar, olha, isso é racismo, cara. Olha, isso é transfobia. Isso não é mimimi. Né? É respeitar os lugares de fala, é respeitar a dor do outro, a história do outro, né? E demonstrar e denunciar isso. O grande papel da análise do discurso, eu não sei qual é a formação da Ana, a Ana é advogada também do direito, né? E o Juscelio também é jurista, todo mundo. Não, sou professor de história. Professor de história, isso. Eu acho que a gente já tem esse olho treinado, assim, né, Então não é que a gente é enjoado, não é que a gente é mimimi, é porque isso precisa ser dito, gente, até o momento em que não precisa dizer mais, né? Até o momento em que a gente não naturalize, né? Então, aquela história, mas qual é o problema de você rir da travesti? O problema é que o riso coloca o outro naquele lugar social de pilhéria. Então, é muito simples você se livrar daquilo que é desumanizado. É muito simples, então, você aceitar um homicídio horroroso de uma travesti, porque não são mortes com um tiro, gente. Né? Se você for fazer uma análise aí, criminológica das mortes de travestis, são requintes de crueldade que nem um filme de terror pior que vocês já viram consegue alcançar. Né? Então, assim, acho que é hora de a gente realmente apontar isso para a gente tentar sair desses lugares, né? Se mover desses lugares. Ô, Fábio, se você me permite, eu queria só fazer um adendo, porque tem algo na sua fala que eu queria talvez colaborar contigo também. Porque você fala assim, a gente precisa falar, as pessoas precisam dizer que fulano foi racista, etc. E aí, trazendo também um pouco da fala da Carla, quando ela disse assim, eu não tenho lugar de fala, eu queria introduzir uma discussão que tem sido trazida nos últimos anos no Brasil, que é a discussão sobre a branquitude também, e sobre o lugar de fala das pessoas brancas, né? Porque as pessoas brancas muitas vezes acham que não tem lugar de fala, mas tem lugar de fala das pessoas brancas, e dessa condição de privilégio, né? Para que a gente também não fique esperando que os outros nos apontem os nossos erros depois que o erro já foi cometido, ou que a injustiça já foi feita, ou que uma oportunidade poderia ter sido dada e não foi. Então, assim, eu acho que a gente pode conversar de uma maneira muito tranquila sobre isso. Eu entendo o que você traz do ponto de vista da análise do discurso, mas eu acho que é só um adendo pontual para a gente enriquecer essa reflexão e complexificar um pouco isso, né? Eu acho sim que a gente deve falar de uma maneira muito tranquila, acho que a gente precisa começar a conseguir dialogar sobre o racismo sem que isso seja um tabu, e considerando a dureza e o prejuízo real que o racismo traz à vida das pessoas, mas eu acho que também é possível colocar as coisas a partir de um lugar que não deixe a responsabilidade de enfrentamento do racismo para as pessoas negras. Sim, claro. Né? Então, só uma pontuação rapidinha aqui. E eu acho que eu quero só reforçar isso que a Ana está dizendo, porque, de fato, a nossa ação ela é muito mais para apagar o incêndio, para apagar o fogo. A gente age depois do leite derramado. Eu creio que a ação vai ser mais contundente se o discurso for natural, se a conversa for diária, se os assuntos surgirem e as coisas serem faladas.
E eu também eu discordo muito dessa questão de não é o meu lugar de fala enquanto branco. É assim, porque o racismo ele foi criado pelo europeu, pelo branco, então ele tem que participar dessa desconstrução, sim. E a gente tem que dar ouvidos para a fala dele. Tá, eu vou ser o protagonista, tá, tudo bem. Mas o branco pode ter essa interlocução para que a gente possa criar um caminho. Porque eu acho que a gente trabalha muito no apagar o fogo. Então as pessoas já estão com os ânimos exacerbados, já estão desequilibradas nos posicionamentos e não tem muitas chances de se ouvir e ouvir o outro. Então eu acho que o trabalho ele é diário. Então, antes de perguntar, não, eu posso não ser protagonista, mas eu tenho que falar, eu tenho que dizer, e a gente tem que se abrir para isso. Não é só um pensamento a partir disso que vocês apresentaram. O Fábio, com a análise do discurso, aí tem uma propriedade muito maior que eu. Mas eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho preventivo. Não esperar só a coisa acontecer para poder agir. Porque, infelizmente, a gente fica atuando muito pontualmente. Matou-se o George Floyd, aí todo mundo se mobilizou para morrer, se mobilizou, mas as coisas elas não encontram depois uma interlocução, elas não encontram as interfaces, elas não encontram um encaminhamento, elas não conseguem progredir. Elas ficam sempre no pontual. Eu acho que as coisas elas têm que ser dioturnas, e sempre, sempre. O fluxo desse discurso, né, Juscelio, precisa ser mais abrangente, né, e mais cotidiano. Aí só para complementar essa fala e falar que uma resposta também para a Ana. O Peixeira, ele traz uma noção que ele chama de esquecimento, e segundo ele, quando a gente enuncia, a gente fala sobre um esquecimento, sobre dois esquecimentos que ele chama de número 1 e número 2, que eu acho isso muito bacana. Então, para ele, o esquecimento número 1 é o esquecimento de que você acha que você é o senhor da sua fala. Então, você acha que o que está saindo de você é exatamente seu e você controla aquilo. E o esquecimento número 2 é aquele que você imagina que o que você diz só pode ser dito do jeito como você diz. Então, eu faço um casamento disso com a ideologia, né? Então, às vezes as pessoas estão vociferando, estão falando, estão dizendo, estão discursando, e se você dá uma cutucada nelas, né? Muita gente consegue parar, pensar e redesignar essa posição, né? Eu já testei isso várias vezes, até com pessoas da minha família mesmo, que estão ali sendo racistas, estão sendo misóginos, e aí eu falo, mas é isso mesmo? Você acredita nisso mesmo, cara? Mas pensa assim, pensa por esse lado, pensa por aquele lado, e você vai demolindo a pessoa aos poucos ali, e ela vai ver que tipo, ela não queria falar aquilo. Né? Ela se sente envergonhada, ela se sente mal, e acho que esse é o momento em que você consegue algum tipo de mudança, né, nesse discurso, né, que é o discurso dominante ainda, né? Eu vou só fazer uma consideração breve aqui, diante de tudo que foi dito, e ainda trazendo o tema, às vezes, da cultura de massa, quer dizer, que está na boca do povo, o BBB, que encerrou recentemente, e já que ele foi citado, e também são exemplos que todos conseguem trazer de visualização e de lembrança. Teve também uma situação no Big Brother, onde uma participante, a Camila, ela também disse que estava cansada de toda hora ter que ter essa posição de ter que ensinar. Quer dizer, a gente está aqui em um diálogo onde a ideia é, de fato, que as coisas funcionem de maneira fluida e nossa intenção é que esse diálogo ele permaneça, perpetue na vida das pessoas. Evidentemente é o ideal. Mas é muito curioso perceber que no momento em que o branco, o hétero, o homem, ele se coloca na posição de ser apontado, ele se coloca numa posição de aluno rapidamente. Eu tenho que aprender, eu sou um aprendiz agora.
Só que toda a dinâmica da vida não é a de ser um aprendiz, é de uma pessoa que impõe a sua visão de mundo, né? Uma visão de mundo que tenta ser total, uma visão universal, partindo dessa perspectiva. Então, dentro do que vocês estão dizendo aqui, assim, eu queria até imaginar o quanto também não é desgastante ter a posição de ter que apontar todas as vezes que acontece um evento. Eu sei que existe a luta constante, a resistência possível no cotidiano, mas o quanto isso também não transforma a vida em, enfim, como se ela tivesse somente esse objetivo. Estou aqui para apontar as falhas do outro, do aluno, que nesse momento se transformou em aprendiz. O Brad, eu acho que a vida já se transformou nisso há muito tempo. Você vê que, por exemplo, a Alemanha precisou criminalizar os atos, né, de louvor a Hitler e ao nazismo. Né? A lei não é pedagógica nesse momento, ou seja, não pode falar que Hitler é legal, não pode fazer saudação nazista, não pode. Então, eu acho que esse é um compromisso, gente. Eu não vejo como fugir desse compromisso. Ele é pesado, mas eu acho que ainda vão uns 2000 anos de história aí para a gente conseguir avançar um pouco nisso. Não sei se eu estou sendo pessimista. Ou otimista, dependendo do... Otimista, né? Otimista. Eu concordo, realmente. Às vezes é cansativo, é chato, né? Eu já passei por uma situação com uma aluna, uma vez que se dirigiu para mim, depois do lançamento do livro, né? Do meu primeiro livro, do mestrado, e ela falou assim, professor, gay legal é que nem o senhor, assim, que parece homem, assim pode. Aí eu olhei para a cara dela, cara, pelo amor de Deus, né? Então, vamos para o próximo, né? Próximo da fila para eu assinar o livro, porque senão a gente vai ficar aqui uma noite inteira e você não entendeu nada do que a gente falou, né? Entendeu absolutamente nada do que a gente falou. Eu vou passar, então, para a próxima aluna que levantou a mão, que Jaciara, tem a palavra. Boa noite de novo, Ricardo. Boa noite aos convidados. Boa noite. Boa noite. Lino, a intimidade, né? Ao Fábio. Então, eu vou, assim, em linhas gerais, porque eu acho que tem muita gente para falar, né? Mas eu queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, do professor Ricardo, que começou com aquele poema, né, da Conceição Evaristo, com uma certa insegurança, mas quero te dizer que eu fiquei emocionada, realmente bem emocionada com a sua citação. Passando para o professor Juscelio, que eu me identifiquei muito em certos momentos da fala dele, porque sou professora também e trabalhei com crianças, e quando fui fazer já no meu estágio de observação, né, eu percebia infelizmente, essa falta de cuidado em tratar todo mundo de forma igual. Foi muito bom. Foi um estágio para saber como não ser, né, uma professora. E também me emocionei com o seu poema, viu, professor Juscelio? Muito bom o seu poema, muito tocante. Para a Ana, quero dizer que foi um prazer te ouvir, Ana. Você acrescentou demais nas minhas análises sobre o antirracismo, né? E às vezes a minha irmã, ela usa esse termo lugar de fala, e eu sempre, assim, fiquei pensando, nunca discordei dela, mas eu ficava pensando assim que eu tive o privilégio de nascer numa família que a gente não lida com isso, e eu só fui perceber o racismo na adolescência, quando eu saí com a minha prima, que tem mais melanina do que eu, né? E aí chega um ou outro e fala, né, vocês são amigas e tal. Não, sou prima. Vocês são primas? Primas. Tão diferentes. Por quê? Você fala com a gente no telefone igual eu e minha irmã, você não sabe o que você está falando. E aí
o que a gente tem que fazer, né? Que você colocou aí para a gente pensar. Eu começo aqui na minha casa, eu começo desde, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de 11, e que também, graças a esse privilégio que eu tive de perceber bem cedo essas coisas, eu sempre orientei, né, que eles na escola, em qualquer ambiente onde eu estivesse com eles ou não, que tratassem pessoas como pessoas, porque assim, o que é diferente? O cachorrinho, o que é diferente? O gatinho, mas pessoas são pessoas, independente da sua orientação afetiva, da cor da melanina, se é um outro tipo de cultura. A gente pertence ao mesmo núcleo, acredito, né? Assim, eu tenho certeza, somos só seres humanos. Aí, quando vem senso, né? Como você se declara? Humana, eu não consigo. Isso não, eu falo assim de coração mesmo. Isso não eu só fui perceber, como eu disse, muito mais, bem tarde, né? Que isso existia. Para o professor Fábio, eu gostaria de falar que o João, ele é daqui da minha cidade. Bacana. De Santos Dumont. O pai, inclusive, é ex-vereador e foi o que levou a PL, né, para a Câmara. Na época eu trabalhava lá, e virou um projeto de lei de 20 de novembro, como feriado municipal, para que, né, seja um dia de tratar sobre isso. E eu acho que por isso que ele ficou tão tocado, que ele vive assim um ambiente de luta, né? A família dele é muito próxima, nós somos amigos, inclusive. Doeu muito para a gente ver aquilo tudo acontecendo. E falar também, para terminar, desse... Rapidinho, que eu fui anotando, que vocês foram falando aqui. Da sua aluna. Nossa, eu sinto muito por você ter ouvido isso. Só isso. Obrigada, gente. Obrigado. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu muita coisa, né? Oxe, né, José? oh. Dá um livro. E pior quando vem da academia, de dentro da academia, né? Que dói um pouco mais. Eu vou passar a próxima aluna que levantou a mão, Maila. Maila, fica à vontade. Primeiramente, boa noite. Professores, fiquem à vontade também. Boa noite a todos. Estou muito feliz, na verdade, de ter compartilhado essa palestra, essa conversa com vocês hoje, porque são pontos extremamente diferentes e que se igualam de uma maneira, assim, incomum, porque a gente sabe que o racismo é uma coisa presente no nosso cotidiano, o que eu acho de extrema, né, uma coisa extremamente irrelevante, porque não deveria acontecer. E, assim, o que eu queria falar é sobre a questão que até o Ricardo abordou. Eu não acho que a gente está numa época de ficar ensinando sobre tudo, porque, apesar de eu não ser negra, de cor negra, eu sou filha de negro. Então, assim, a gente passa por algumas situações que a gente fica sem entender o porquê disso. São anos na luta, são anos explicando, e sempre que alguma pessoa faz o sem querer, ainda assim tem que explicar alguma coisa. A gente sabe que a população, inclusive gays, trans, que são negros, sofrem uma opressão ainda maior por serem negros e terem a sua opção sexual. Uma coisa que eu acho pessoal, porque a gente não tem que ter que esfregar na cara das pessoas o que a gente é ou deixou de ser. As pessoas deveriam respeitar de maneira igual, como um relacionamento comum. E isso ser uma pauta aberta a opiniões de terceiros, não concordo de forma alguma. E ficar toda hora ter que ficar explicando, por que você não pode falar isso, por que você não deveria falar isso. E sim, as pessoas brancas têm lugar de voz nessa parte, porque elas têm que se retratar em relação a isso. Elas devem sim falar, porque numa rodinha de amigos, o que mais acontece são esse tipo de piada.
E uma coisa que me deixa muito entristecida é ver pessoas negras ou propriamente gays terem que fazer piadas com a sua situação para que as outras pessoas se sintam sem graças ao fazer isso. Então eu já estou fazendo a piada porque todo mundo vai rir e aí não vou chamar atenção nesse ponto para mim. Então, na verdade, era só isso que eu queria dizer e agradecer a vocês por essa aula aí. Não sou muito boa com as palavras como vocês, professores, mas agradecer por esse momento. Joia, obrigado, Maila. Obrigado, Maila. Eu vou passar... Pessoal, são 21 horas e 32 minutos, eu tinha combinado até 21 horas e 30. Vou passar a palavra só ao último aluno que levantou a mão, para que ele possa fazer as suas considerações. O Átila, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu já fui aluno da Universo, eu não conheço o professor Fábio pessoalmente, mas já vi ele lá na Universo, lá, já ouvi muito sobre ele, um bom professor. Estou me lembrando do seu nome, eu acho. Eu comecei lá. Lembrei. Eu tive aula com o professor lá, eu esqueci o nome, que ele é até amigo do senhor. Luciano. Não, o outro, o barbudinho lá. Lucas. E o Lucas, grande pessoa, como professor também. Bacana. Enfim, eu tenho uma dúvida, que eu já tenho anos essa minha dúvida. As pessoas, qualquer tipo de preconceito, seja racial, homofóbica, classe social, entre outras. Porque eu vejo muito professores, jornalistas, advogados, médicos, ou seja, pessoas muito com, vamos supor, estudos, né? Pessoas cultas, falando assim, de modo geral, e que são homofóbicas, racistas, qualquer tipo de preconceito, seja ela classe social, entre outras. A minha dúvida é o do caráter da pessoa, cultura da pessoa, educação familiar, ou pode ser também problema psicológico? Por que as pessoas são desses jeitos, em preconceitos em geral? Será que são problemas com elas? São problemas estruturais? Aí fica esse meu questionamento, porque eu sempre me relacionei com pessoas negras, eu tenho primos negros, eu já, graças a Deus, eu já vivi bastante coisas, né? Mas, assim, eu já conheci vários tipos de pessoas e todas elas, dependente de qualquer situação, eu sempre tratei as pessoas com respeito. E, então, aí eu fiquei me perguntando, aí como hoje eu tenho essa oportunidade, será que eu consigo chegar a alguma conclusão dessa minha pergunta? Obrigado a todos. Que difícil, já não me arrisco a responder, não. A Ana vai falar para a gente. E agradecido por ter nos salvo dessa, Fábio. Porque, de fato, extremamente complexa essa situação, né? Bom, desculpa, é porque quando eu citei esse texto da Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela dá uma dica, né? Inclusive, a Lélia, eu amo muito as coisas que ela escreveu, porque ela transita entre o clínico e o estrutural, né? E aí eu achei curioso o estudante falar, mas será que a pessoa tem algum problema mental? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, é engraçado. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas. Não vamos patologizar esse tipo de comportamento porque as pessoas se beneficiam dele. Boa. Então, eventualmente, alguma dessas pessoas que está cometendo um desses atos ilícitos, que é importante também a gente dizer que é crime, né? Eventualmente essa pessoa tem algum problema mental, pode ser, mas não necessariamente. E aí, nesse texto, a Lélia fala que a sociedade brasileira vive uma grande neurose.
que, em algum sentido, essa neurose cultural do Brasil faz com que as pessoas brancas não precisem se confrontar com as situações que colocam elas como pessoas privilegiadas, e elas recalcam ali tanto o desejo quanto o ódio. E aí é uma explicação psicanalítica, mas a gente pode abordar do ponto de vista clínico, analítico, e do ponto de vista estrutural, crítico, né, mais marxista, vamos dizer assim. Do ponto de vista material, crítico, marxista, efetivamente, existem pessoas que se beneficiam diretamente do racismo. E eu não estou falando benefício simbólico, não. Estou falando benefício performativo, material. Pessoas recebem mais do que as outras, né? Pessoas vivem e outras morrem. Pessoas recebem mais anestésicos que as outras. E aí eu me recordo, alguém citou o caso do George Floyd. Nos Estados Unidos, depois do assassinato do George Floyd, teve uma situação muito bonita que aconteceu, que as pessoas negras saíram para protestar e as pessoas brancas fizeram um cordão de isolamento em volta, porque tinham consciência de que para a polícia a dignidade das suas vidas era mais válida do que daquelas pessoas negras que estavam ali no centro protestando, e fizeram esse cordão de isolamento para permitir que essas pessoas se manifestassem em segurança. E estou dando esse exemplo porque é uma situação fática, material, que ilustra para a gente isso que a gente chama analiticamente de salário psicológico, porque a pessoa sabe que a vida dela vale mais para um policial do que aquela outra que está lá no meio se manifestando. Então, para o bem e para o mal, de novo, como é que a gente usa isso? Né? Você chega na sua empresa e fala, não tem preto aqui, não tem preto aqui. Ou então você chega na sua organização, na sua faculdade, e fala, por que os pretos são chamados para falar de racismo? Eu sou criminóloga de base, né? Assim, não estou desdenhando do convite não, tá, Ricardo? Mas estou fazendo uma provocação. Por que os pretos são chamados para falar no dia 13 de maio e no dia 20 de novembro? Por que os gays e os travestis são chamados para falar de questões de gênero? O Fábio está aqui se mostrando apaixonado pela análise do discurso. Muito. Mas, de novo, são esses estereótipos que nos colocam, né, nessas caixinhas. E aí o homem branco continua sendo esse sujeito universal que pode falar sobre tudo. Tem um texto, inclusive, da Grada Quilomba, que é uma pesquisadora portuguesa fantástica, que ela fala o seguinte: o homem branco, hétero, cis, vai se dizer homem, né? A mulher branca vai se dizer mulher, e a mulher negra vai se dizer mulher negra. E aí, se for uma mulher negra travesti, vai precisar ainda se colocar, porque são as multiplicidades das opressões, né? As interseccionalidades que a gente precisa olhar com um pouco mais de alteridade e efetivamente implementar ações afirmativas para que essas pessoas consigam alcançar a dignidade que lhes é negada cotidianamente. Então, acho que são questões que a gente precisa se colocar o tempo todo, e é um exercício que afeta esse nosso salário psicológico, né? Inclusive nós que estamos aqui, pessoas cisgêneras, né? O nosso privilégio de pessoas cisgêneras, ainda que gays, lésbicas, bissexuais, negras, né? E assim por diante, porque essa relação da acumulação de privilégios é algo que se coloca o tempo inteiro e é um jogo constante que a gente precisa se colocar para avaliar. Então, eu responderia essa pergunta capciosa, que daria um doutorado, dessa maneira, a partir das duas lentes, né? Uma lente mais clínica, analítica, e uma lente mais marxista, mas, assim, poderia responder a partir de outras lentes também. Mas boa pergunta. O Peixe diria que é ideológico. A resposta é que você está imerso nessa ideologia, né?
quando você nasceu brasileiro, te entregaram um pacote ideológico que pressupõe que você seja, né, racista, homofóbico, misógino, que você defenda a família tradicional, que você, e por aí vai, né? Ele chama de assujeitamento, né? E a gente não sabe exatamente em que momento esse bebê ele é assujeitado, ele é tornado sujeito dentro daquele espaço cultural, dentro da determinada classe social que ele vai ocupar, enfim. O fato é que a criança já vem imbuída com isso tudo. Ela já nasce ali estruturada. Então não é realmente um problema, não é patológico. Tem um youtuber, gente, eu adicionei ele no Facebook recentemente, ele é árabe. Ele é árabe. Eu não sei o nome dele, eu sou péssimo para nome, não é que o nome dele é árabe. Mas ele faz um trabalho belíssimo de desconstrução dessa figura do árabe, o árabe violento, o árabe que é homem-bomba, que joga, né, que explode todo mundo, que vem e que mata. E ele tem muitos seguidores, e ele estava fazendo uma live em Jerusalém, e é uma coisa chocante, assim. E, de repente, veio uma garotinha judia, ficou atrás dele, e ele colocou uma legenda. Depois eu tento achar esse vídeo. E a menina devia ter, sei lá, gente, uns 6 anos, e ela começou: o que você está fazendo aqui? Você é árabe, eu odeio você, e não sei o que, não sei o que. Aí eu me pergunto, meu Deus, como é possível que uma criança de 6 anos odeie alguém, né? Pelo simples fato de ser árabe. Então, Átila, são esses pacotes ideológicos aí que nos tornam sujeitos, né? Acho que uma resposta aí pelo viés da AD te diria isso, né? Nós estamos assujeitados a isso, nós estamos, né, imersos nessa situação toda. E se você me permite, Fábio, ainda na análise do discurso, eu me lembrei de Michel Foucault, quando você fala de sujeitamento, mas para a gente não ser pessimista, eu colocaria ainda que ele traz as práticas de liberdade, né? Chamando de novo a gente para a nossa agência, porque eu acho que, como o Juscelio falou, a gente vive apagando incêndio, mas assim, tá na hora da gente sacudir. Eu acho que a gente já tem ferramentas para começar a produzir, a questionar, a interrogar as instituições, as nossas práticas, as ideologias hegemônicas. E assim, a gente não pode parar também e se contentar com o assujeitamento, né? Eu mobilizo aí também as práticas de liberdade. Vou botar uma carta no seu baralho aí, que eu sei que você joga também. Bacana. É o que eu estou dizendo, né? Isso aí é um trabalho eterno, né, gente? Eu acho que enquanto houver vida, vai haver essa luta, e a gente vai ter que estar fazendo esse papel aí de cutucar, né? Que é cansativo, mas eu acho que ele é inafastável, né? Professor e professores, eu vou encerrando por aqui. Vamos até 10h30. Por mim, assim, ficaria aqui ouvindo até o fim do horário. A professora Pamela chegou aqui. Pamela, tudo bem? Boa noite. Eu primeiro gostaria de só encerrar fazendo mais uma vez aqui o agradecimento à Ana Miriam. Ana Miriam, Oriqui ainda está no Spotify? Posso fazer aqui o jabá ou não? Tá sim, pode fazer. Ana Miriam, música, compositora. Eita, que maravilha! Então, ano passado eu lancei um CD autoral que se chama Oriqui. Opa! Então, se vocês quiserem me seguir aí nas redes, me dar essa moral no Instagram, no YouTube, está disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube. Se chama Oriqui e meu nome artístico é Ana Carinhanha, não tenho Miriam. Obrigada, Ricardo, valeu. Excelente, para ouvir e ler. O Instagram da Ana, como é que é, Ana, o seu Insta? É Ana Carinhanha Oficial. Já tinha outra, não consegui ficar só com Ana Carinhanha. Mas obrigada. Obrigado. Já te achei aqui, já adicionei. Professor Juscelio, espero que esse tenha sido um primeiro encontro de muitos outros encontros que enfim, a gente pode fazer tanto na vida acadêmica, na vida como um todo. Te agradeço imensamente aqui a participação. E, professor Fábio, mais uma vez, sempre importante nos encontrarmos, ainda que virtualmente,
Com certeza, Brian. Então, eu agradeço muitíssimo também, e se for com esses dois, eu quero de novo. Porque, assim, muito satisfeito de ouvir essa voz da Ana. Eu quero ouvir agora cantando também, né? Com certeza. Quero ouvir isso depois. Mas eu te agradeço muito, Ricardo, essa oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Eu como diz os baianos, eu sou bastante amostrado. Então, gosto de participar, gosto de falar e, principalmente, eu tenho uma escuta muito boa. Então, eu gosto também de ficar acarinhado com a fala das pessoas e, principalmente, com essa gama de conhecimentos que eu vou sair daqui enriquecido. Então, muitíssimo agradecido. Olha, eu lamento profundamente que vocês não tenham acesso ao nosso chat, porque, assim, é uma enxurrada de elogios, de considerações, sim, é assustadora até a quantidade que está vindo aqui, o tamanho de interação que tem aqui no chat. Então, assim, o pessoal, todos que ouviram aqui ficaram tocados, emocionados e, enfim, gostaram muito dessa noite. Professora Pamela, considerações? Claro. Bom, pessoal, primeiramente o Fábio não estava aqui, fiz uma abertura um pouquinho adiantada, Fábio. Muito prazer te conhecer. Prazer, eu fiquei aqui quietinha porque eu sou uma, digamos assim, uma fã de todos vocês, inclusive do Juscelio. O Juscelio eu já conhecia anteriormente. E eu fico aqui realmente pensando sobre tudo que vocês falaram, ouvi a poesia do professor Juscelio, ouvi a fala da Ana, ouvi você chegando depois, Fábio. Eu queria realmente agradecer. É indescritível, realmente, a oportunidade que a gente consegue dar para esses alunos de ouvirem as palavras de vocês, de refletirmos todos juntos sobre um tema que é um tema tão importante, tão relevante. Agradecer mais uma vez ao professor Ricardo, que é aí o detentor de toda essa ideia maravilhosa, que conseguiu todas essas palestras para nós. E agradecer os alunos também, tiveram mais de 80 alunos ouvindo vocês aqui hoje. Bacana. Então, realmente, eu tenho certeza que tocou cada um de uma maneira diferente, viu? Muito obrigada. O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora está sempre de portas abertas para vocês e eu sigo à disposição sempre. O que precisarem, nós estamos às ordens. Foi um prazer. Ricardo, obrigada. Obrigado, Pamela. Obrigado também por sempre mobilizar aí as ações. Enfim, materializar as ideias. Muito Pessoal, bom, muito bom. Na semana que vem a gente continua com o nosso ciclo de diálogos sobre direitos humanos. O tema da semana que vem é justiça de transição, as leis de anistia e o direito à verdade. Também um tema extremamente necessário nesse momento em que vivemos. Professores que estão aqui já estão mais do que convidados. Se quiserem ouvir, participar, fiquem à vontade. A todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa noite, eu vou me sentindo cada vez mais um apresentador de um programa nesse momento. Agradeço a todos. Já pode ser youtuber, cara. Venho treinando imensamente para isso nesse ano de pandemia. Tá certo. Beijos e abraços a todos. Valeu, gente. Com Deus. Fiquem com Deus. Um prazer. Tchau, prazer. Boa noite. Tchau. Não estou te ouvindo. Você está no mudo, mas Tava vou baixar a lista. Estava no mudo agradecendo. Não era isso. Era para dizer que nós começamos com o pé direito. Muito obrigada. Uma noite ótima. Convidados muito brilhantes. Bom. Baixou a lista só para a gente finalizar aqui. Você não vai poder, só eu que posso. Então tá. Sou a detentora deste poder hoje. Então, um beijo, pessoal. Boa noite a tchau, todos. Tchau. Obrigada. Tchau.